harmônicos e independentes entre si, o legislativo, o judiciário e o executivo. São 3 poderes independentes. Então, a Polícia Judiciária Civil é um órgão desconcentrado. Voltou. Quando ele passa a ser um órgão desconcentrado, ele passa a adquirir certa autonomia administrativa e financeira. Não é isso? Vem comigo aqui. Como é um órgão desconcentrado, pela obrigatoriedade, este órgão desconcentrado... Desculpa, gente, deu uma engasgadinha aqui, tá? Este órgão desconcentrado, ele tem que ficar vinculado a alguma secretaria de Estado. Aliás, tanto a administração pública indireta quanto tantos órgãos desconcentrados e descentralizados, um ou outro, eles têm que estar sempre o quê? Eles sempre têm que estar vinculado a uma Secretaria de Estado. No caso aqui, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, que em 2010 era a Secretaria de Estado de Segurança Pública, Justiça, né? O que aconteceu? Em 2000, essa secretaria ela passou por alterações na estrutura, houve a separação da Justiça e criou a SEDIC, que é a Secretaria de Justiça, e nós temos a Secretaria de Segurança, que é o CESP. Então, estamos vinculando. Então é o seguinte, está lá, vem comigo aqui. Ou seja, a Polícia Judiciária Civil, vinculação e orientação de políticas e planejamento estratégico. Ou seja, a Polícia Judiciária Civil, tá, ela não está subordinada à Secretaria de Estado de Segurança Pública, mas deve obedecer às orientações, está vinculada à orientação de políticas públicas e planejamento estratégico. Ou seja, a Secretaria de Estado de Segurança Pública define as ações do setor de segurança pública, porque é atribuição dela fazer a definição, e chama lá o pessoal da Polícia Civil. Olha, o nosso planejamento estratégico de segurança compete à Polícia Judiciária Civil executar essas ações. E aí? Aí a Polícia Judiciária Civil tem a obrigação de fazer cumprir essas ações. Só que é o seguinte, o como vai ser feito essas ações, aí que vem o X da questão. A Polícia Judiciária Civil vai ter uma autonomia para ver como vai ser feito essa execução dessas ações previamente definidas no planejamento estratégico ou nas políticas de segurança. Tá certo? Então, eu expliquei a palavrinha vinculação, expliquei para vocês aí que a Polícia Judiciária Civil é um órgão desconcentrado, na prova sua isso pode pegar vocês, tá? E vinculado ao CESP, a CESP, Secretaria de Segurança. E outra coisa muito importante, só que diz o seguinte, agora é importante, subordinação. Ou seja, a Polícia Judiciária Civil ela está subordinada ao governador do Estado. Olha aí. Subordinação administrativa superior. Administrativa superior ao governador do Estado. É muito simples. Quem que é o responsável? Quem que é o chefe do Poder Executivo? Quem que é o 01 do Estado? É o governador do Estado. Quem que faz a nomeação? Quem que realiza? Quem que nomeia o delegado, o escrivão, o investigador de polícia? Quem que é? Quem que nomeia? Nada mais e nada menos que é o governador do Estado. Quem que exonera? Quem demite? O governador do Estado. Então, o governador do Estado, ele é... A Polícia Judiciária Civil está subordinada administrativamente ao governador do Estado. Bacana? 10, né? Ou seja, está direto lá do governador do Estado. Fechou? 10, né? Vimos aqui a Lei Complementar 566 e vamos continuar. Essa parte aqui, ela é conceitual para o curso todo, cara. É muito importante. Vem comigo aqui. Ó. Artigo 2º. A Polícia Judiciária Civil, incumbida das funções de Polícia Judiciária Civil, e da apuração de infrações penais, parou exatamente o que está escrito na Constituição, lá no artigo 144, não é isso? Artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, os produtos da Polícia Civil. 2, funções de Polícia Judiciária Civil e da apuração de infrações penais. A apuração de infrações penais é para apuração de ilícitos, não é isso? Inquérito policial, boletim de ocorrência, assim por diante. Exceto as de matéria exclusiva de competência da Justiça Militar, ok, a Polícia Militar é tratada à parte, e de ressalvadas as competências da União, o que acontece da União, Polícia Federal, é dirigida por delegado de polícia, isso nós já vimos,
delegado de polícia, essa obrigatoriedade de polícia. Então, o que acontece? Na Constituição Federal, ele falou que vai ser dirigida por delegado de polícia de carreira. Não é isso? Tá certo? Aí, o que acontece? O delegado de polícia. Na Constituição, falou que é de carreira. Já no Estatuto, detalhou, ó, dirigida por delegado de polícia de última classe. Essa última classe, hoje, tem um nome. É chamado classe especial. Nós iremos trabalhar a classe especial. Ó. De livre escolha e nomeação. Livre escolha, nomeação e exoneração. Por quem? Pelo chefe. Quem que é o chefe? Governador do estado de Mato Grosso. Tá? Então, está aqui para vocês. O cargo máximo da Polícia Judiciária Civil é de livre escolha, nomeação e exoneração do governador do estado. Tá certo? Então, aí estamos falando aí do dirigente máximo, né? Esse dirigente máximo, que é o delegado de polícia, já vou adiantar para vocês, ele vai ocupar um cargo chamado de DG. Tá? E esse cargo de DG, a gente vai trabalhar ele, rapaz, durante todo o curso. O que é o DG? É o diretor-geral. Tá? É o diretor-geral. Então, nós temos aí um órgão desconcentrado, e esse órgão desconcentrado ele é dirigido pelo diretor-geral. Esse diretor-geral é obrigatoriamente um delegado de polícia, classe especial, que significa última classe. Ok? Parágrafo único, vem comigo aqui. A escolha do delegado-geral de polícia judiciária poderá ocorrer por meio de indicação em lista tríplice, né? Vem comigo aqui, cara. Vem comigo aqui, tá? Olha só. Então é o seguinte, quem que é o dirigente máximo da Polícia Civil? Diretor-geral. Esse cargo é de livre escolha. Só que o parágrafo único deu a faculdade, a opção do governador do estado aceitar a indicação de uma lista tríplice, né? Então, poderá ocorrer por meio. Professor, conta para mim na prática como é que é feito isso. Fiz uma pesquisa entre os colegas policiais. É o seguinte, o último delegado de polícia, tá? O último delegado de polícia já foi, tá, indicado por lista tríplice e o governador acatou um dos candidatos ao delegado-geral nesta lista tríplice. Já teve isso, já foi feito. Mas, antes não era feito isso. O delegado chegava, não, o delegado da minha... Esse aqui é um cargo de confiança. Eu sou governador, eu sou chefe do Poder Executivo, eu tenho responsabilidade com a sociedade, eu fui eleito para isso. Então, eu tenho que escolher um cara de minha confiança, um cara que, na minha interpretação, seja um cara aí com capacidade, que tenha todos os requisitos necessários para o bom desempenho da Polícia Judiciária Civil. Tá? Então, ele podia escolher entre qualquer um delegado, só que delegado classe especial, que é de último nível, está lá, né? É o último nível. Então, então existe essa faculdade e já está sendo exercida essa faculdade aí da lista tríplice na escolha. Artigo 3º, vem comigo. A Polícia Judiciária Civil tem autonomia administrativa e financeira, dispondo de dotação própria conforme previr a lei orçamentária, conforme previr a LOA. Ok, vem comigo aqui. Essa aqui é uma das vantagens de ser um órgão desconcentrado. Isso eu falo com bastante conforto porque eu tenho aqui a experiência na pele. Tá? Vamos lá. São dois assuntos importantes que vocês têm que entender. Você tem que entender isso, cara. Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso é um órgão desconcentrado. Você nunca mais vai esquecer isso. Antes não era um órgão desconcentrado. Era um órgão lá vinculado, fazia lá uma unidade aí, tá certo? Lá da Secretaria de Segurança Pública. A partir do momento, cara, que ele passa a ser um órgão desconcentrado, ele ganha isso, autonomia administrativa, ou seja, ordenador de despesa. Somente, tá, as entidades que têm autonomia administrativa e financeira que podem ordenar despesas. O que acontece? Antes, a Polícia Civil fazia parte da LOA, Lei Orçamentária Anual, fazia parte da LOA, tá? Estava aqui. Só que é o seguinte, o ordenador de despesa não era o DG, hoje é o DG, o delegado-geral, ele vai ser ordenador de despesas para exercer autonomia administrativa e financeira. Antes, o ordenador de despesa era quem? Um secretário de Estado. Então, o secretário de Estado poderia muito bem
Remanejar, olha, eu vou remanejar aí 3 milhões da verba aí, né, do orçamento de combustível de viatura, tá, para outras unidades da secretaria. Podia? Podia. Tá certo? Porque o delegado, aliás, o secretário, tinha essa autonomia. A partir do momento que a Polícia Judiciária Civil passou a ter status de órgão desconcentrado, ele passou a ter certa autonomia administrativa financeira sobre o seu orçamento. Tá? Professor, por que certa autonomia administrativa financeira, cara? Porque ele não é um órgão independente. O cara pensa assim, professor, a decisão de contratar delegados e policiais, né? Precisa, está lá. A própria polícia define. Se eu tenho autonomia do meu próprio orçamento, eu posso fazer o concurso. Não, você não pode fazer o concurso. Por quê? Porque você não é um órgão independente. Você está subordinado para o governador. Então, por isso que é relativa. Não é um órgão independente. Tá? Não é um órgão independente. Tá? Não tem receita própria. Tá? Não tem receita própria. Bacana, então entenderam aqui, ó. Então, a Polícia Judiciária Civil tem autonomia administrativa e financeira, um ganho muito importante, e só pode isso porque um órgão desconcentrado, tá, dispõe de dotação própria, conforme prevê a lei orçamentária. Está aqui para vocês. Fechou, 10, né? Parágrafo único. Parágrafo único. Em decorrência da complexidade de responsabilidades inerentes à instituição, se-lhe-á destinada uma unidade gestora sobre a qual o delegado geral, DG, tá certo, responde pela ordenação de despesa. Então, o cara vai ser o ordenador de despesa, então, o delegado geral. Então, ele define a execução do orçamento, tá certo? Ele tem essa prerrogativa. Então, essa aí é a prerrogativa. Bacana? Fechou? 10, né? Importante, né? Vamos lá. Vamos lá. Capítulo 2, dos princípios constitucionais. É muito importante. Então, quais são os princípios constitucionais, né? Gente, eu vou fazer a leitura aqui para vocês, mas eu vou fazer uma observação importante, ó. São princípios institucionais da Polícia Judiciária Civil. A unidade, indivisibilidade, uniformidade de doutrina e de procedimento, a legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, ética, hierarquia e disciplina. Tá? Então, nós temos esses princípios aqui. Vamos lá, um a um. Unidade. Pode ter quantas polícias judiciárias civis no Estado? Apenas uma. Princípio da unidade, uma. E essa uma polícia não pode ser dividida. É o princípio da indivisibilidade. É uma única polícia, né? Uniformidade de doutrina e procedimento. Cara, função principal da Polícia Judiciária Civil. 2. Funções da Polícia Judiciária Civil e apuração de infrações penais. Cara, nós temos crime a rodo, tá? Você pega o Código de Processo Penal, desculpa, o Código Penal, a parte geral, cara, é pequenininha. A parte especial é monstra, porque essa parte especial vai falar todas as interpretações de crime. Tá certo? Todas elas. E o que acontece? Existem muitos entendimentos de crime. Ah, tal conduta é caracterizada crime, não é. Ok, o que acontece? A Polícia Judiciária Civil, tá? A mesma tratativa de um crime lá em Matupá, deve ser a mesma tratativa de crime, o mesmo entendimento doutrinário e de procedimento em Cuiabá. Então, é uma uniformidade de doutrina e procedimento. Legalidade. Tá? Legalidade, só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Impessoalidade, tá? Princípios constitucionais. O cara tem impessoalidade aqui significa dizer que o cara tem que ser profissional. Moralidade, tem que agir de acordo com a moral, né? Temos aí a publicidade, significa dizer que os atos devem ser públicos, exceto aqueles atos inerentes à atribuição que tem sigilo profissional, que nós vamos falar um pouco sobre isso no decorrer do Estatuto. Eficiência, produzir mais com menos, né? E aqui, dou uma dica para vocês, ó, olha só, é o famoso LIMP, né? Ó, LIMP, ó. O LIMP, previsto no caput do artigo 37 da Constituição, é o L, o I, o M, o P e o E. Você decorar, ó. Então, já tem 5 aí, LIMP. Né? Probidade administrativa.
tem que ser probo nas suas ações. 10, agir com ética, tá? Não achava necessário, porque tem moralidade aqui, eu entendo que a ética esteja incluída na moralidade, mas tudo bem, não sou eu que fiz a lei. A hierarquia e a disciplina. Então, nós temos o quê? 12 princípios da Polícia Judiciária Civil. Eu pergunto para você, a PJC é uma força policial? Sim, uma força policial de segurança pública, uma força de segurança pública. Uma característica comum a todas as forças de segurança pública, todas elas. O que vai distinguir você das demais categorias são esses dois princípios. Vocês estarão sujeitos a uma hierarquia rigorosíssima, tá certo? Implacável, e uma disciplina implacável também. Por quê, professor? Dada a natureza e a complexidade da atividade policial. Então, você vai estar sujeito a uma hierarquia super rígida, ok? E nós iremos perceber isso claramente lá nas proibições, nos deveres, nas penalidades, nos procedimentos de apuração da carreira policial. Então, vocês estarão sujeitos o quê? A disciplina e hierarquia. Nunca esqueçam disso. Então, são dois princípios, inclusive, nesse estatuto aqui, quando nós falarmos lá do ingresso, nós vamos ter um capítulo que o legislador destinou apenas para falar em hierarquia e disciplina. Para concurso público, vem comigo aqui. O que você tem que saber? Que desses, quais são os princípios? Nós temos o quê? Nós temos 12 princípios, tá? 12 princípios. Tem que saber esses 12 princípios na cabeça, cara, senão você não vai ficar competitivo. Dos 12 princípios, dica para vocês, nós temos o LIMP, já são 5, e dos restantes nós temos 2, que são específicos de força policial. Ah, professor, então é correto afirmar que lá na Polícia Militar tem o princípio da hierarquia e disciplina? Sim, tem o princípio da hierarquia e disciplina também. Inclusive lá é um pouco mais rigoroso do que a Polícia Civil. Ok? Fechou. Capítulo 3º. São símbolos oficiais, o hino, a bandeira e o brasão. Tá? E aí, prof? Aí eu digo para vocês, uma dica de concurseiro profissional, que tem muitos concursos aí, tá? Até bancas famosas, bancas que o pessoal avalia aí. Como é que funciona o mundo do concurso, né? Cara, o examinador, né, o cara que está elaborando as questões, ele não vai colocar, por exemplo, 10 questões sobre estatuto. Ele não vai elaborar 10 questões de pegadinha e 10 questões de alta complexidade. Pode ter certeza disso. No mínimo, no mínimo, o cara vai colocar uma questão dada, fácil. Né? E muitos estatutos cobram isso, cara. Ó, são símbolos. Ó, símbolos oficiais, 3, tem que memorizar, tem que gravar. O hino, a bandeira e o brasão. Né? Outra questão que pode ser fácil. A Polícia Judiciária Civil terá como data comemorativa o dia 21 de abril, exaltando o vulto de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, o patrono da polícia. Tá? Não só da Polícia Civil, mas também da Polícia Militar e do Exército, o patrono. Quem que é o patrono? Tiradentes, né? Tiradentes, o vulgo Tiradentes, e esse cara aqui, qual é a data? Dia 21 de abril, feriado nacional, tem essa data comemorativa. Só para ilustrar, brasão da Polícia Judiciária Civil, a bandeira da Polícia Judiciária Civil, ou a utilização tanto do brasão quanto da bandeira está regulamentado pela resolução, tá certo? Da resolução aí, resolução do Conselho Superior de Polícia, número 3 de 2013. Professor, há necessidade de estudarmos isso aqui? Não há necessidade de estudar isso. Pode ficar tranquilos aí, ok? Vamos lá. Último capítulo da aula. Das funções institucionais da Polícia Judiciária Civil, as de Polícia Judiciária, com exclusividade de apuração de infrações penais e o combate eficaz à criminalidade, além das seguintes. Ou seja, este capítulo vai falar o seguinte, para que existe a Polícia Judiciária Civil? Ele vai detalhar. Nós já vimos, lá na Constituição Federal, ó, funções da Polícia Judiciária Civil. Ok. E a segunda, qual que é? Apurar infrações penais. Processo investigativo. Por que se investiga?
Ó, para combater eficaz a criminalidade, além das seguintes. Primeira função, vamos lá. Cumprir e fazer cumprir no âmbito das suas funções os direitos e garantias constitucionais, estabelecendo o respeito à dignidade da pessoa humana e a sua conveniência harmônica com a comunidade. Tranquilo, né? Aqui tem que... 2. Praticar com exclusividade todos os atos necessários à apuração das infrações penais no inquérito e no termo circunstanciado. Gente, comigo aqui, ó, olha só, produto da Polícia Judiciária Civil. Eu digo para vocês assim, sem medo de ser feliz. O principal produto da Polícia Judiciária Civil é esse cara aqui, ó, inquérito policial, ó, poder investigativo. E esse produto, inquérito policial, ele é o quê? Exclusividade, ó. Praticar com exclusividade todos os atos necessários à apuração de infrações penais no inquérito policial e no termo circunstanciado. O termo circunstanciado é aqueles utilizados para crimes de menor poder ofensivo, com uma pena de até 2 anos de detenção. Tá? Então, há necessidade para aqueles crimes de menor potencial ofensivo fazer um inquérito policial. Muito importante, está com marca-texto, gosto de dar com marca-texto, dá uma marcadinha no item 2, porque é uma das principais funções da Polícia Judiciária Civil. Terceira função, adotar as providências destinadas a preservar as evidências criminais e as provas das infrações penais. Tranquilo, inerente à Polícia Civil. 4. Requisitar perícias em geral para a comprovação da infração penal e da sua autoria, né? Ou seja, rapaz, o cara está no processo investigatório, então ele tem que produzir provas, né? Uma das formas de você produzir provas é utilizar as perícias, né? 5. Guardar nos autos investigatórios o sigilo necessário à elucidação do fato, né? Olha aí, durante o processo de investigação é assegurado pelo Código de Processo Penal o sigilo necessário, tá? Tem que fazer cumprir. 6. Manter intercâmbio operacional judicial e cooperação técnico-científica com outras instituições policiais. 7. Prestar informações quando fundamentalmente requisitada pela autoridade competente referente aos procedimentos policiais. 9. Nós temos aqui, organizar e manter cadastro atualizado de pessoas procuradas, suspeitas ou indiciadas pela prática de infrações penais e as que cumprem pena no sistema penitenciário estadual. Então, outra função da Polícia Judiciária Civil. 9. Organizar, fiscalizar e manter o cadastro e registro de armas, munições da instituição e dos servidores da Polícia Judiciária Civil, bem como dos explosivos e demais produtos controlados, né? Só dizendo para vocês que a carreira policial da PJC, eles têm uma prerrogativa de porte de arma. Tem porte de arma, inclusive tem armas fornecidas pela própria Polícia Judiciária Civil. Então, é a função dela, ó, organizar, fiscalizar, manter o cadastro e registro de armas, munições da instituição e dos servidores da Polícia Judiciária Civil, bem como dos explosivos e demais produtos controlados, né? 10. Manter estatísticas de maneira a fornecer informações precisas e atualizadas sobre os índices de criminalidade, né? Aquele famoso índice de criminalidade de homicídios, né, que é um dos mais aí vistos, um dos mais importantes. Quem elabora esse índice de criminalidade é a Polícia Judiciária Civil, que tem um setor de estatística. 11ª função, comigo, exercer policiamento repressivo. Caiu muito no concurso, cara. Ele vai falar ostensivo, gente. Ostensivo não é Polícia Judiciária Civil. A Polícia Judiciária Civil é policiamento repressivo. Amarelinho nessa palavra aí, repressivo, que cai muito. Especializado, mantendo equipes de policiais treinados, armamentos e meios de transportes adequados para realizar o rastreamento investigatório aéreo, terrestre e em águas fluviais. 12ª, realizar ações de inteligência e contra-inteligência policial, objetivando a prevenção e a repressão criminal, né? Inclusive, nós vamos perceber na próxima aula,
no título 2 e no título 3º, que nós temos diversas unidades da Polícia Judiciária Civil que atuam na ação de inteligência e contra-inteligência policial. Tá? 13. Fiscalizar áreas públicas ou privadas sujeitas ao poder de polícia. Competência 14. Promover a participação com reciprocidade dos sistemas integrados de informações relativas aos bancos de dados disponíveis nos órgãos públicos, municipais, estaduais e federais, bem como naqueles situados no âmbito da iniciativa privada de interesse institucional. Competência 15, última competência, exercer outras funções que lhes sejam conferidas em leis. E, finalmente, parágrafo único, nós temos o seguinte: evidenciada no curso do inquérito policial a configuração de infração penal militar própria, serão os autos remetidos às autoridades competentes. Ou seja, se tiver lá, tá certo, um militar dentro do inquérito policial, vai ter que ser remetido para a autoridade de competência, que é a Justiça Militar. Bacana? Então é o seguinte, gente. Então, esse artigo aí, das funções, eu fiz uma leitura, você tem que fazer... Esse artigo é só leitura, cara, tá? Não tem muito o que explicar. Então, eu sugiro que vocês aí façam uma leitura detalhada dessas funções, que é muito importante. Bacana? Fechou. Encerramos aqui a nossa primeira aula, tá? São 14 aulas que nós teremos sobre a Lei Complementar 407, tá? São 14 aulas, e essa aqui foi a nossa primeira aula, e nós temos aí, no decorrer das aulas, a gente vai fazer muitos exercícios. Vamos lá, quero falar um pouquinho de metas, né? Metas. Se você traçar metas absurdamente altas e falhar, seu fracasso será muito melhor que o sucesso de todos, né? Olha aí, né, cara? Exatamente isso. Então, cara, sempre sonhe alto. Eu sempre falo, sonhe alto, cara. Uma das coisas que eu detesto são aquelas pessoas podadoras de sonhos das pessoas. O cara chega e fala tal coisa, e vem aquele outro cara sempre do contra. Pô, para com isso, não sei o quê, você está louco, você está sonhando. Cara, o mundo é dos sonhadores, tá? Todo bem-sucedido é um cara sonhador, um cara que visualiza, ele consegue visualizar e ele começa a adquirir também a competência de ir atrás e correr e realizar esses sonhos. Gente, vamos lá. Forte abraço, até a próxima. Fui, tchau, fique com Deus.